A noite de segunda-feira na Curuzu foi daquelas que o torcedor do Paysandu vai tentar esquecer, mas vai carregar por muito tempo. O clima já não era dos melhores desde cedo. A expectativa era alta, o estádio recebeu um público considerável para o horário e para a chuva que caiu forte em Belém. Quase 400 mil pessoas, segundo números extraoficiais, encararam o temporal e foram apoiar o Papão na esperança de uma vitória que poderia tirar o time da temida zona do rebaixamento da Série B. Bastava uma vitória simples, 1-0, nada mais. Mas o futebol, mais uma vez, mostrou que não vive de previsões, e o que se viu dentro de campo foi um Paysandu irreconhecível. O time que vinha mostrando evolução sob o comando de Claudinei Oliveira simplesmente não entrou em campo com a mesma vibração e entrega de outras partidas. Mesmo nas vezes em que o time não foi brilhante, sempre havia uma postura competitiva, uma entrega, um espírito de luta que ontem sumiu. O Papão perdeu para o Vila Nova por 1-0 e se manteve na 19ª colocação da Série B. O torcedor amanheceu com gosto de frustração, chateado, triste e com razão. A chance de sair do Z4 era real, era palpável, e o time desperdiçou com uma atuação que beirou o apático. O gol da derrota ainda teve gosto de ironia. Foi marcado por João Vieira, velho conhecido da torcida bicolor. A famosa lei do ex fez valer mais uma vez no futebol brasileiro. E o cenário do jogo não favorecia grandes atuações técnicas. A chuva castigou o gramado da Curuzu, e o campo ficou pesado, dificultando qualquer proposta de jogo mais refinado. Mas isso não serve como desculpa, e nem o torcedor quer ouvir desculpas. Se a chuva atrapalhou o Paysandu, também atrapalhou o Vila Nova, que viajou, jogou fora de casa, e mesmo assim soube aproveitar a chance que teve. Claudinei Oliveira, que vinha sendo elogiado pela sequência de 9 jogos sem perder, agora se vê pressionado com 4 jogos sem vitória. E a leitura que se faz é simples, o técnico demorou para mexer na equipe. As substituições vieram tarde demais e foram mal executadas. A entrada do Edilson, por exemplo, deveria ter ocorrido antes. A saída de Reverson, que vinha sendo uma válvula de escape pelo lado do campo, enfraqueceu o time. E foi justamente pelas costas desse setor que o Vila Nova encontrou espaço para atacar e marcar o gol decisivo. O problema não foi só tático. O que mais incomodou quem acompanhou o jogo foi a postura do time. Faltou vibração, faltou intensidade, faltou leitura de jogo. O Paysandu parecia travado, pesado, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Jogadores lentos na recomposição, pouca movimentação ofensiva, erros de passe em zonas perigosas do campo, tudo isso cobrou um preço caro. E o torcedor, claro, percebe isso na hora. Não adianta enfeitar. O Papão ontem foi mal. E o adversário, que não é nenhuma potência dentro da competição, aproveitou. O Vila Nova é um time que sabe jogar fora de casa. Essa foi a 5ª vitória da equipe como visitante nesta Série B. E mais uma vez, mostrou maturidade e soube segurar o resultado. Quando marcou o gol, se retrancou, fechou os espaços e controlou o jogo. O Paysandu, nervoso e desorganizado, não teve força para reagir. Nem com a pressão da torcida, nem com a necessidade do resultado. E aí a tabela segue cruel. O time paraense poderia ter chegado a 24 pontos, encostado em times como CRB, Atlético Goianiense, Ferroviária, Operário, mas ficou parado, estacionado nos 21, ainda entre os piores da competição. E como se não bastasse o resultado ruim e a atuação abaixo do esperado, o Paysandu ainda convive com a sombra da punição da FIFA, o famoso transfer ban. A diretoria garante que a situação será resolvida em breve e que já há 3 jogadores contratados, apenas aguardando a liberação para poderem ser anunciados. O presidente do clube foi claro, o pagamento será feito, e assim que a FIFA liberar, os reforços chegam. Mas isso também virou uma pressão a mais. A torcida quer resposta, quer ação. Porque enquanto os adversários se reforçam, o Papão segue com um elenco limitado e com poucos recursos para mudar o jogo no segundo tempo. É um cenário delicado. A cada rodada, a margem de erro diminui. O campeonato vai se afunilando, e os pontos perdidos dentro de casa pesam cada vez mais. Jogar na Curuzu tem que ser uma vantagem.
E ontem, infelizmente, virou um peso. O Paysandu não pode se dar ao luxo de perder pontos assim. Não em casa. Não contra adversários diretos na briga contra o rebaixamento. Não quando tem a chance real de sair do Z4. E o pior é que essa não foi a primeira vez na temporada em que o time tem a faca e o queijo na mão, e não consegue aproveitar. Agora, o próximo compromisso é daqueles que exigem mais do que futebol. É entrega total. É jogo de guerra. O Papão enfrenta a Chapecoense, que é a quarta colocada na tabela e já venceu o Paysandu no primeiro turno. O desafio é grande. A missão é difícil. Mas não tem mais espaço para lamentação. A hora de reagir é agora. Ou o time acorda, ou vai afundar de vez. E a torcida, que tem feito a sua parte, vai continuar cobrando, vai continuar apoiando, mas quer ver resultado. Por que não dá mais para viver só de promessa? A verdade é que a sequência sem derrotas mascarou alguns problemas que ainda existem dentro da equipe. A defesa, por exemplo, continua dando sustos. O meio de campo tem dificuldades na criação. E o ataque? Bom, o ataque simplesmente não funcionou no jogo contra o Vila. Poucas finalizações, nenhuma grande chance criada, e nenhuma reação após levar o gol. A falta de resposta dentro de campo escancarou a limitação do elenco. E aí, mais do que nunca, os reforços se tornam urgentes. O problema é que o tempo joga contra. O campeonato segue, os jogos não param, e o Paysandu precisa pontuar. Cada partida é uma decisão. Cada ponto é vital. E qualquer deslize pode custar muito caro lá na frente. A torcida já entendeu isso. Os jogadores precisam entender também. E o Claudinei, que até aqui vinha sendo o nome da recuperação, agora vai ter que mostrar ainda mais habilidade para reorganizar o time, corrigir os erros e resgatar o espírito que fez o Paysandu crescer nas rodadas anteriores. Dentro de campo, a equipe precisa reencontrar sua identidade. Ser o time que pressiona, que morde, que briga por cada bola. Aquele time que jogava com alma, com intensidade. Ontem, esse time não apareceu. E o torcedor sentiu isso. O adversário não era um bicho-papão. Era apenas o Vila Nova, que soube jogar o jogo. Veio fechado, esperou o erro, achou o gol e administrou. Mérito deles. Mas o erro foi todo do Papão. Porque tinha tudo a favor, torcida, casa, chance de sair do Z4, e desperdiçou. E aí vem aquela velha máxima do futebol, tem que matar o jogo em casa. Se não faz o dever de casa, não escapa do rebaixamento. O Paysandu já perdeu muitos pontos na Curuzu. E isso pesa. Pode cobrar a conta lá na frente. E o sinal de alerta está ligado. A derrota doeu mais pelo contexto do que pelo placar. Era uma noite para sair da zona, ganhar moral, respirar na tabela. Mas agora, tudo continua como estava. Ou melhor, pior, porque a frustração aumenta e a confiança diminui. A única boa notícia, se é que dá para chamar assim, é que os adversários diretos também tropeçaram. Ninguém ali de baixo conseguiu abrir vantagem. O problema é que esse alívio momentâneo não pode esconder o que precisa ser feito. O time precisa evoluir, precisa mudar. E rápido. Porque o campeonato não perdoa. Quem vacila, cai. Quem não reage, afunda. O Paysandu tem história, tem camisa, tem torcida, mas isso não entra em campo. O que conta é desempenho. E o desempenho contra o Vila Nova foi preocupante. Muito preocupante. Enquanto isso, fora de campo, a pressão cresce para a diretoria resolver logo a punição da FIFA. Os reforços precisam chegar. O elenco atual tem suas limitações e isso ficou claro mais uma vez. Não dá para sonhar com permanência na Série B sem um time competitivo. E para isso, é preciso investir. Resolver a transfer ban é o primeiro passo. Depois, é correr contra o tempo para integrar os novos jogadores e dar novas opções ao treinador. Porque a maratona vai continuar e os desafios só aumentam. E o torcedor sabe disso. A cobrança vai aumentar. A paciência, que já não era grande, começa a esgotar. E o momento exige resposta rápida.
Porque o tempo está passando, e o Z4 começa a parecer um lugar mais difícil de sair a cada rodada. Ontem, a oportunidade foi jogada fora. Que sirva de lição. Porque o próximo erro pode custar mais do que 3 pontos. Pode custar a permanência na Série B. E nesse cenário de tensão crescente, o Paysandu entra numa espiral que é comum em times que lutam contra o rebaixamento. A cada erro, a cobrança aumenta, a pressão sufoca, e o psicológico começa a pesar mais do que o tático. E é justamente aí que mora o perigo. Porque quando o elenco sente o baque, quando o vestiário fica silencioso, quando a confiança desaparece, o desempenho em campo vira reflexo do ambiente fora dele. E o que se viu na Curuzu contra o Vila Nova é um sintoma claro de que algo precisa ser mexido com urgência. Não basta mais apenas corrigir posicionamento ou treinar jogada ensaiada. É preciso resgatar o espírito da equipe, retomar a competitividade que parecia tão presente até poucas rodadas atrás. Claudinei tem pela frente talvez o maior desafio desde que assumiu o comando do Papão. Não apenas pelo momento da equipe dentro da tabela, mas pela expectativa criada após a sequência invicta. Foram 9 jogos sem derrota que deram ao torcedor a sensação de que o time tinha finalmente encontrado o rumo. E talvez aí tenha morado o erro, acreditar que o pior já tinha passado. Porque o futebol cobra. E quando um time deixa de fazer o básico, marcar forte, correr por cada bola, jogar com vontade, o resultado quase sempre é o mesmo. Derrota. Foi o que aconteceu. E não adianta empurrar para debaixo do tapete. O adversário da próxima rodada, a Chapecoense, vem em alta. Está no G4, tem um elenco forte e organizado, e já mostrou que sabe complicar a vida de qualquer um. No primeiro turno, venceu o próprio Paysandu em Belém. E agora, jogando em casa, vai querer repetir a dose. Para o Papão, será preciso mais do que futebol. Vai ter que ter entrega, sangue nos olhos, concentração total. E principalmente, mudança de atitude. Porque se entrar com o mesmo espírito que apresentou contra o Vila Nova, o resultado tende a ser o mesmo. E o prejuízo, ainda maior. Nesse momento, a palavra-chave no Paysandu precisa ser equilíbrio. Nem empolgação desmedida nas vitórias, nem desespero absoluto nas derrotas. O campeonato é longo, ainda restam 17 jogos, e cada ponto conquistado ou desperdiçado pode ser decisivo. O problema é que a margem de erro já é mínima. E a diferença entre permanecer na Série B ou cair para a Série C pode estar em detalhes. Um gol perdido, uma substituição tardia, um erro individual. Tudo pesa. E o time precisa estar preparado para isso. Não dá para esperar mais. E quando se olha para a tabela, a situação só se agrava. Porque o Paysandu tem confronto direto com praticamente todos os concorrentes da parte de baixo da tabela. E esses jogos não são apenas decisivos em termos de pontuação. São confrontos que mexem com o psicológico, com o ambiente. Vencer significa afundar o rival e ganhar moral. Perder, por outro lado, pode ser fatal. Por isso, cada jogo agora é uma final. E essa consciência precisa estar presente em cada jogador que vestir essa camisa. A diretoria também tem um papel fundamental nesse momento. Resolver a punição da FIFA é urgente, mas não basta pagar e contratar. É preciso ter critério. Os reforços que estão por vir não podem ser apenas nomes para agradar torcida ou preencher lacunas. Precisam ser atletas que cheguem prontos para jogar, com condição física adequada e que entendam a responsabilidade de vestir uma camisa pesada como a do Paysandu. Não há tempo para apostas. O momento pede soluções. E qualquer erro na montagem do elenco agora pode custar muito caro. É inevitável que a torcida se irrite. Ela fez sua parte. Foi ao estádio, cantou na chuva, acreditou. E saiu frustrada, mais uma vez. Mas esse mesmo torcedor também sabe reconhecer quando o time joga com raça. E é disso que o Paysandu vai precisar. A paciência pode até acabar, mas o apoio, dentro do estádio, ainda existe. Só que esse apoio precisa ser correspondido com atitude. Com entrega. Com vontade de verdade. Porque o sentimento de quem ama o clube não pode ser maior do que a disposição de quem o representa dentro das 4 linhas.
Isso não é justo. Isso não é aceitável. E se tem algo que precisa ser dito com todas as letras é que o Paysandu tem que parar de desperdiçar oportunidades. Contra o Vila Nova, teve a chance de sair do Z4. Em outras rodadas, deixou escapar vitórias nos minutos finais. São pontos que fazem falta. São erros que se repetem. E é isso que assusta. Porque quando um time comete os mesmos erros por várias rodadas, isso deixa de ser acaso. Vira padrão. E o padrão do Paysandu hoje é perigoso. Um time que alterna boas atuações com partidas irreconhecíveis, que sofre com a falta de criatividade e que demora para reagir. A derrota para o Vila Nova expôs também a dependência do time por certos jogadores. Quando nomes como Robinho, Edilson ou Luan Freitas não conseguem render, parece que o time trava. E quando não há opções confiáveis no banco, o técnico se vê em um beco sem saída. E foi isso que se viu. Claudinei, que até então vinha fazendo um trabalho elogiado, hesitou. Mexeu tarde, mexeu mal. O Reverson, que vinha sendo um dos mais regulares, saiu cedo demais. A entrada do Edilson veio tarde demais. O meio-campo não criou, a bola não chegava no ataque. E aí, o gol do adversário parecia uma questão de tempo. E ele veio. A frustração também se explica porque o torcedor sabe que o time já apresentou o futebol melhor. A sequência de 9 jogos sem derrota não foi sorte. Teve entrega, teve jogo coletivo, teve intensidade. Só que tudo isso pareceu evaporar em uma noite. E esse tipo de oscilação é que preocupa. Não dá mais para ter partidas apagadas em momentos decisivos. Não dá mais para entrar em campo sem alma. A Série B é traiçoeira. Quem não luta a cada segundo, cai. É simples. Além disso, a derrota para o Vila também serve para escancarar a importância da Curuzu. Jogar em casa tem que ser sinônimo de imposição. A torcida está lá, o ambiente é favorável, a atmosfera é única. Mas quando o time entra apático, o estádio se cala. E isso não pode acontecer. O Paysandu precisa fazer da Curuzu um caldeirão. Precisa transformar cada jogo em casa em um inferno para o adversário. O Paysandu pode estar prestes a dar um grande passo na sua temporada com uma possível contratação que já está gerando burburinho nos bastidores do futebol paraense. Trata-se de Dalber, jogador que teve passagem destacada pela Série A do Campeonato Brasileiro e que, segundo fontes próximas ao clube, já teria fechado um acordo para reforçar o time bicolor nesta reta final de competição. O rumor agita o ambiente da Curuzu, palco das emoções bicolores, onde a diretoria busca elevar o nível técnico do elenco para garantir bons resultados e, quem sabe, alçar voos mais altos na temporada. A experiência de Dalber, que já enfrentou grandes desafios nas principais divisões do futebol nacional, seria um diferencial importante para o Paysandu, especialmente em momentos decisivos de jogos que demandam maturidade e qualidade tática. Apesar de ainda não haver uma confirmação oficial, a movimentação do clube nas redes sociais e o silêncio estratégico da diretoria alimentam as especulações, deixando a torcida ansiosa por novidades. O jogador, que passou por clubes tradicionais e acumulou experiência em competições de alto nível, tem tudo para agregar valor ao elenco, além de trazer confiança e uma mentalidade vencedora para os jogos restantes. O interesse do Paysandu em um atleta desse porte reforça a ambição do clube em se fortalecer, mostrando que está disposto a investir em peças qualificadas para alcançar objetivos importantes. Dalber, conhecido por sua versatilidade na defesa e bom poder ofensivo, é visto como uma aposta sólida para a fase final do campeonato, onde cada detalhe pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. A experiência acumulada na Série A do Brasileiro pode ser um trunfo para o Paysandu, que busca estabilizar seu desempenho e melhorar sua colocação na tabela. Os torcedores, atentos às movimentações do clube, já começam a especular sobre a possível escalação do jogador e de que maneira ele poderá se encaixar no sistema tático do treinador. A chegada de um atleta com bagagem tão vasta é um sinal claro de que o Paysandu quer se reerguer e mostrar força diante de adversários que também não facilitam a vida na competição. Caso o rumor se confirme, Dalber terá a missão de ajudar a equipe a equilibrar a defesa e, ao mesmo tempo, contribuir com suas arrancadas pelas laterais, explorando a velocidade e a capacidade de cruzamento.
A diretoria, por sua vez, mantém o discurso de que está atenta às oportunidades e busca reforços pontuais que possam fazer a diferença sem comprometer o planejamento financeiro do clube. Com isso, a expectativa é que a contratação de Dalbert represente não apenas um ganho técnico, mas também um estímulo para o grupo, elevando o nível do ambiente interno e a motivação para as partidas decisivas. O cenário esportivo local já vive uma tensão crescente, e a possível chegada de Dalbert mexe com as expectativas de quem acompanha o Paysandu de perto, seja nas arquibancadas da Curuzu ou pelas transmissões que levam a emoção do time para todo o Brasil. O jogador, que tem um histórico de bons passes e atuações sólidas, pode representar a peça que faltava para o time encontrar o equilíbrio defensivo e a profundidade ofensiva que vem faltando em jogos mais disputados. Além disso, a experiência em times da Série A permite a Dalbert entender o que é necessário para lidar com a pressão e o ritmo acelerado das partidas, algo fundamental nesta fase do campeonato. Ainda que o anúncio oficial não tenha sido feito, a movimentação já é suficiente para causar um impacto na rotina do clube e nos planos do treinador, que poderá contar com uma alternativa importante para ajustar a equipe conforme o adversário e a estratégia desejada. Em termos técnicos, a chegada de Dalbert pode significar uma revolução tática, já que sua presença na lateral ou mesmo em outras posições defensivas abre novas possibilidades para o técnico experimentar e fortalecer os setores mais vulneráveis. O ambiente esportivo da Curuzu se agita com a possibilidade, pois todos sabem que o time precisa urgentemente de peças que tragam segurança e qualidade para alcançar seus objetivos. As conversas nos bastidores indicam que o Paysandu está mesmo empenhado em realizar contratações pontuais e que Dalbert, com seu currículo respeitável, está entre as prioridades do clube para esta fase decisiva da temporada. A experiência adquirida em clubes de elite pode contribuir para a formação de um elenco mais competitivo e preparado para enfrentar os desafios do calendário intenso que o time ainda terá pela frente. Além disso, a possível chegada do jogador serve como um sinal claro para o mercado e para a torcida de que o Paysandu está de olho em soluções concretas para corrigir as falhas e fortalecer o grupo. Ainda é cedo para afirmar com certeza o impacto dessa contratação, mas o simples fato de Dalbert estar na mira da diretoria já mostra uma mudança de postura e uma busca por excelência que vem sendo cobrada com insistência pelos fãs do time. O jogador teria a responsabilidade de liderar pelo exemplo dentro e fora de campo, além de ajudar os jovens talentos a evoluir, algo fundamental para o futuro do clube. A união de um jogador experiente com um elenco jovem pode criar uma mistura ideal para o Paysandu encerrar sua participação com dignidade, quem sabe, surpreender nos momentos decisivos da competição. Enquanto o clube segue mantendo suspense, os torcedores do Paysandu acompanham ansiosos cada passo dessa negociação que pode mudar o rumo da temporada. A possível contratação de Dalbert, ex-jogador da Série A, reacende a esperança de dias melhores e traz um clima de otimismo para as arquibancadas da Curuzu. A chegada do lateral ou defensor com experiência de elite pode não só melhorar o desempenho do time em campo, mas também trazer mais confiança para toda a equipe, essencial em uma reta final onde qualquer detalhe pode definir o futuro do clube na competição. Caso a confirmação oficial aconteça, o impacto será imediato, não apenas na escalação, mas também na mentalidade do grupo, que precisará absorver o profissionalismo e a qualidade técnica que Dalbert pode agregar. Assim, o Paysandu demonstra estar atento ao mercado e disposto a agir com inteligência para fortalecer sua equipe, alimentando os sonhos de uma campanha consistente. O burburinho em torno da negociação segue crescendo, mostrando que, no futebol, a esperança pode surgir a qualquer momento e que um reforço de peso pode transformar a realidade de um clube que sonha alto. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!